Olá, começa agora o ES em Debate. Hoje nós vamos falar sobre as plantas medicinais e a fitoterapia no serviço público. Um dos objetivos do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, instituído pelo Ministério da Saúde, é inserir no SUS os serviços relacionados à fitoterapia. O programa faz parte da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que visa garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais. O tema do nosso ES em Debate de hoje são as plantas medicinais e a fitoterapia no serviço público. Estamos recebendo aqui no programa a Fabiana Ruas, que é bióloga do INCAPER, e a Henriqueta Sacramento, médica homeopata e referência técnica da fitoterapia da Secretaria de Saúde de Vitória. Fabiana, você como bióloga do INCAPER pode falar pra gente como que começa essa história de plantas medicinais com fitoterapia. O início da fitoterapia acontece com as plantas medicinais. Exatamente. E é justamente a área do INCAPER, de pesquisa, né? O INCAPER é um instituto de pesquisa e também assistência técnica e extensão rural, lida com o campo, né? O produtor rural lá no campo. Então, as nossas pesquisas, a nossa área de atuação é lá voltada para a produção das plantas medicinais e para as pesquisas com essas plantas, né? Então, assim, como o fitoterápico é a ponta final, já é o produto, né? E para isso a gente precisa primeiro adquirir a matéria-prima, que são as plantas medicinais, né? Então a gente segue, assim, algumas orientações a nível nacional, a nível estadual, né? A gente lida com as prefeituras e especificamente com os produtores no campo e dentro da instituição INCAPER, na área de pesquisa, nós temos as nossas unidades de pesquisa, né? As nossas fazendas experimentais. E numa dessas fazendas, especificamente na fazenda em Jucuruaba, que é no município de Viana, nós temos um viveiro de plantas medicinais, onde nós fazemos algumas pesquisas e mantemos um banco, né, a gente chama banco de germoplasma de plantas bioativas, que são medicinais, aromáticas, condimentares e nutracêuticas. Então, nós mantemos esse banco lá. E de onde vêm essas plantas? Então, essas plantas, assim, tem várias situações. São plantas que a gente busca junto a outros produtores que já atuam com isso, né? São plantas que nós trazemos de outras instituições parceiras, como Embrapa, universidades, né? E também temos aquelas plantas que nós mesmos já começamos a trabalhar, porque tem toda uma questão de seleção para tentar chegar num padrão de planta, né? Porque a planta medicinal, o que importa para a gente é o princípio ativo, a substância que contém dentro da planta, né? Então, um dos grandes gargalos que nós temos é padronizar isso. Às vezes você tem duas plantas num canteirinho, que uma planta está muito saudável, bonita, a outra também, mas quando você leva para o laboratório para fazer análise de composição química dessas plantas, você vê que uma está muito rica e a outra está pobre no princípio ativo que nós queremos. Sendo a mesma planta? Sendo a mesma isso? planta, a mesma espécie. Então, assim, às vezes é uma questão genética, às vezes é uma questão de um ataque de praga ou de doença, né? Então, quer dizer, tem várias situações que afetam o próprio ambiente, uma época mais chuvosa como a que nós estamos, né? Ou uma época mais seca. Então, isso tudo vai afetar, né, na produção do princípio ativo da planta. E por que tem que haver essa padronização para chegar na ponta, né? Que é o trabalho, no caso da prefeitura. Pois é, essa padronização ela é importante porque a gente não pode, por exemplo, uma pessoa tomar se você está tomando um chazinho, a gente sempre fala, está tomando um chazinho por uma questão prazerosa, porque você gosta do sabor do chá e tal, é uma coisa. Mas se você está contando com aquele chazinho para você melhorar alguma condição, né, de saúde da pessoa para fazer um tratamento, então você não pode num dia fazer efeito, no outro dia não fazer efeito nenhum. Né? Então, quer dizer, essa padronização é importante nesse sentido, é o que nós queremos chegar, é o nosso sonho, né, digamos assim, porque você não pode ter uma planta hoje que a pessoa toma e faz um efeito desejado, amanhã ela toma e não faz efeito nenhum, estou dizendo amanhã assim, né, uma época ou outra época. Então, essa padronização das plantas é importante, porque é o que acontece no medicamento alopático, né? E você está tomando uma quantidade que você sabe certinho o que você está tomando e qual quantidade, qual é a concentração. Não tem erro, né? No alopático não tem erro. Já na planta, às vezes, não acontece o mesmo. Se você consome uma planta, você pode estar tomando uma quantidade maior, no outro dia uma quantidade menor. Então, é importante ter também a importância de você estar tratando essa planta
na área que está sendo cultivada, tendo um controle correto da água, do solo, do uso do solo. Então, isso tudo são questões que têm que ser levadas em consideração. Isso tudo interfere ali nas propriedades da planta? Sim. A forma de cultivo, sim, né? A forma de cultivo é a base de todo o trabalho, né? Com plantas medicinais, é você fazer um trabalho de melhoramento do solo, né? Você utilizar uma água de boa qualidade. Você não pode utilizar para irrigar uma planta medicinal uma água contaminada, né? Seja com esgoto residencial, doméstico ou com metal pesado, enfim. Você tem que ter esses cuidados, né? A finalidade da planta medicinal é se tornar um fitoterápico? Aliás, a destinação dela é essa? Nem sempre pode se transformar, muitas vezes, o que a gente fala, né, que é de droga vegetal. Ela pode, da planta fresca, você pode ter várias, vamos dizer, você pode ter várias formas de estar utilizando a planta medicinal, né? Você pode utilizar ela fresca, verde, como a gente utiliza in natura, né? In natura, né? Você pode secar essa planta para poder secar de uma forma também correta, que você tem que ter a temperatura ideal, o tempo de secagem, de acordo com cada espécie. Secar é desidratar? É, desidratar, exatamente, porque aí você estabiliza, né? Você estabiliza aquelas propriedades que estão ali dentro, a substância que está dentro da planta, você, a partir do momento que você faz uma boa secagem, você estabilizou o que ela produziu ali. Não se perdem as propriedades dela, a ideia então, é que não se percam. Se for feita de forma correta. De forma correta, se você armazenar de forma correta, porque também ela pode dar fungo, né? Pode dar um bolor, um mofo, então se você não desidratar da forma correta, ela também pode não ficar uma matéria-prima de boa qualidade, digamos assim. E você pode utilizar ela fresca, você pode utilizar ela seca, pode utilizar em forma de tinturas, extratos, aí já entra a parte mesmo de beneficiamento, de processamento da planta a nível de laboratório, né? E o Incaper faz esse trabalho de beneficiamento? Nós fazemos em parcerias com outras instituições, né? Nós fazemos em parceria com pastorais da saúde, nós fazemos parcerias com universidades e faculdades que trabalham a parte de farmácia, né? Então, quer dizer, a gente sempre fornece a matéria-prima, a planta, e a gente, junto com outras instituições de saúde, farmácia, nutrição, né, e pastorais da saúde, nós fazemos todos esses experimentos, essas experiências com a parte de formulação, até chegar num xarope, que pode ser desde um xarope, uma pomada, ou chá, enfim, a gente tem N formas farmacêuticas, né, de estar usando a planta medicinal. Até artesanatos e até cosméticos, enfim, o mercado é muito grande de planta medicinal, né? O Incaper fornece para a prefeitura, então, para esse serviço do qual a Henriqueta é a referência técnica, né, Henriqueta? O serviço, você é a referência técnica da fitoterapia da Secretaria de Saúde de Vitória. Então, você recebe essa matéria-prima, o serviço, né, de fitoterapia recebe essa matéria-prima do Incaper? Sim, a gente recebe quando necessitamos, que Vitória tem um viveiro de plantas medicinais também, então a gente cultiva algumas plantas medicinais que são utilizadas nos processos de trabalho educativos nas unidades de saúde. Então, nas nossas unidades, a gente tem o nosso material que é produzido lá em Taboazeiro, no Parque de Taboazeiro. E quando a gente também precisa de outras plantas, identificar, dar cursos, orientação, a gente visita o viveiro, pede ao Incaper também o apoio técnico para desenvolvimento das nossas atividades. Agora vamos falar de fitoterapia, didaticamente falando, né? O que é a fitoterapia? Fitoterapia é o tratamento a partir dos extratos vegetais das plantas medicinais. Né? Então, por exemplo, o chá é um extrato aquoso, né? É líquido, né? É líquido, a tintura é um extrato alcoólico. Né? Então, isso é um fitoterápico. O chá é um fitoterápico. De uma mesma planta pode ser feito um chá? Pode ser feito extrato. Um chá, pode ser feito uma tintura, pode ser feito um xarope, uma pomada, né? De uma mesma planta, desde que ela tenha essas atividades farmacológicas. E de que forma que ele pode ser usado? Ele pode ser usado preparado, né? Ou a própria pessoa prepara e faz uma automedicação, ou então ela pode, a partir de uma receita, de uma prescrição, ir até a farmácia de manipulação. E então a farmácia vai manipular. Ou então ela pode adquirir os medicamentos já industrializados, que hoje nós temos uma grande
lista, né, que a gente não tinha nenhuma um tempo atrás, né, Fabiana? Hoje a gente já tem uma lista onde as pessoas podem também adquirir nas farmácias convencionais. Um fitoterápico nas farmácias convencionais. Já industrializado, com registro da Anvisa, né, registrados e liberados pela Anvisa. São os fitoterápicos do SUS, que o SUS oferece? São esses? O SUS tem uma política nacional onde ele tem as diretrizes para manipulação. Então, você pode utilizar no SUS a planta seca ou in natura, o medicamento manipulado, fitoterápico, ou ele industrializado. Nós, em Vitória, hoje estamos na fase dos medicamentos fitoterápicos industrializados, quer dizer, é o extrato seco padronizado, onde Fabiana fala, né, que tem uma garantia maior da composição, da concentração de ativos por dose. Isso são os médicos que prescrevem esses medicamentos, né? E a população vem cada vez mais interessadíssima, isso, né? Buscando, e muitas vezes a gente ouve assim, o médico prescreve um xarope de guaco, né, para uma criança da família e a mãe gosta tanto, o menino melhorou logo, aí ela vem e pede, eu também quero para o meu outro filho que está assim, está assado. Então, a aceitação está sendo muito boa, né, e os fitoterápicos realmente estão cumprindo essa função deles, de tratar com eficácia, com resultados positivos. Eles são medicamentos? São medicamentos. Mas você falou de automedicação. Sim, falei. Né? E tem toda essa polêmica da automedicação. Aqui no Brasil é algo muito forte ainda. E como que fica a automedicação com relação aos fitoterápicos? Então, eu posso conseguir um extrato, por exemplo, no serviço de fitoterapia da prefeitura, eu consigo a planta? Mediante prescrição médica. Para fazer o meu medicamento? Você vai receber, os nossos fitoterápicos são adquiridos e eles estão nas farmácias das unidades de saúde. O paciente é atendido na unidade pelo médico, ele vai atender, se ele decidir medicar com fitoterápicos, ele vai fazer receita. Ele vai lá na farmácia... O médico faz a receita. O médico faz a receita, ele está fazendo um tratamento. Então tem que passar pelo atendimento. Eu não posso chegar no serviço de fitoterapia da prefeitura e pedir o fitoterápico para mim. No viveiro de plantas, sim. No viveiro de plantas, né, a pessoa pode buscar uma planta que ela já usa. Por exemplo, o tradicional chá de capim-cidreira, que é um excelente tranquilizante natural, alivia a tensão, dor de cabeças, de tensão. E então as pessoas procuram muito. Elas sabem que tem lá, então elas vão lá, assumem que elas estão se automedicando e a gente tem uma lista de plantas que podem ser fornecidas, desde que a gente cultive. Como que funciona exatamente o serviço de fitoterapia? Então, tem o viveiro que eu posso retirar algumas plantas lá e tem a parte de consultório médico, de passar por um atendimento médico para conseguir o fitoterápico na farmácia, então, do serviço público. Isso. O viveiro é uma parceria, quem coordena é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, ele é um parceiro, um bração direito para a gente. Da Secretaria de Saúde. Da Secretaria de Meio Ambiente, que é da Prefeitura de Vitória, né? E nós trabalhamos em parceria com esse viveiro para desenvolver as atividades educativas, coletivas, nas unidades de saúde também. Então, o viveiro é um parceiro das atividades da Secretaria de Saúde, então, de fitoterapia. E ele já desenvolve com aquela comunidade ali no entorno um trabalho já há muitos anos, que começou inclusive com a Fabiana na época. E lá a população, ela dali daquele entorno todo já conhece, faz uso direto, né? Já tem as plantas chaves ali, aquelas que têm que ser sempre cultivadas e que tem uma relação direta com a comunidade ali. E nas unidades de saúde, já como medicamento elaborado, padronizado, né, de alguns fitoterápicos. Esses fitoterápicos que nós temos na rede do SUS, dentro das farmácias, são padronizados a partir de uma discussão feita também pelo Ministério da Saúde. Em nível nacional. Em nível nacional. Então, a gente adquire esses medicamentos a partir de um incentivo financeiro que o Ministério da Saúde repassa para todos os municípios do Brasil. Ok. Bom, agora a gente vai fazer uma pausa para o intervalo, mas continue acompanhando o ES em Debate.
Estamos de volta com a ES em Debate e hoje estamos discutindo as plantas medicinais e a fitoterapia no serviço público. Recebemos no estúdio a Henriqueta Sacramento, médica homeopata e referência técnica da fitoterapia da Secretaria de Saúde de Vitória, e também a Fabiana Ruas, bióloga do INCAPER. Fabiana, a Henriqueta comentou que você foi uma das fundadoras do viveiro de Taboazeiro. Foi, E você também levou essa experiência para o INCAPER, né? Eu já tinha essa experiência como gerente do Parque de Taboazeiro na época que eu era funcionária de lá, e nós implantamos aquele viveiro que hoje ainda está lá, né, servindo aquela comunidade. E daí eu trouxe a proposta para o INCAPER a nível maior, né, a nível estadual, e trabalhar com um foco um pouquinho diferenciado do que a gente trabalhava antes em Taboazeiro, né? A gente trabalha hoje a nível estadual, com o produtor rural, dando um apoio técnico nessa parte de assistência técnica e também desenvolvendo pesquisas com plantas medicinais, como que é a produção de plantas medicinais, né? E a experiência de Taboazeiro me trouxe assim bastante. Eu fui muito grata ter tido essa oportunidade lá pela Prefeitura de Vitória, porque aprendi bastante coisa e hoje eu posso estar trazendo a nível estadual todo esse aprendizado que eu adquiri lá e aprender mais um pouquinho cada dia, né? E como é que é a questão das plantas medicinais e o produtor rural? O produtor se utiliza dessas plantas também? Sim, nós temos inclusive plantas medicinais que a gente utiliza no próprio controle de pragas e doenças na própria agricultura, né? Uhum. A gente trabalha com uma agricultura no sistema orgânico de produção, ou agroecológico, como queiram chamar, né? E a gente orienta o produtor como fazer a produção correta das plantas, o cuidado, como eu falei, de solo, de água, a época de colheita, a idade da planta correta, qual parte da planta que deve ser utilizada pela população. Então, umas plantas utilizam a raiz, então o cuidado maior é com a parte radicular, outra parte aérea, que são as folhas, né? O outro usa casca. Então, quer dizer, tem planta que a gente cultiva através, replica, né? Faz a multiplicação através de sementes, outras através do talo ou do galho, né? Então, quer dizer, outra da touceira. Então, a gente orienta o produtor como que ele pode estar produzindo essa planta medicinal. Não só o produtor, mas também diversas comunidades que nós trabalhamos. A gente trabalha em parceria com as pastorais de saúde, fazendo todo mês lá na fazenda de Jucuruaba, nós desenvolvemos as oficinas de chás e xaropes, porque nós chegamos à conclusão que não basta a gente ter a área de cultivo para mostrar para o produtor como que é, nem só orientar o cultivo, mas também nós temos que orientar o uso correto dessa planta, né? Uhum. Porque senão a pessoa leva a planta para casa e a comunidade pode ter acesso às plantas lá no viveiro do INCAPER também. Assim, né? Como acontece no viveiro de Taboazeiro, né? Taboazeiro, né? Pela prefeitura, então as comunidades... A planta in natura. A planta in natura, podemos estar também fornecendo as mudas, por exemplo, nós temos as comunidades indígenas de Aracruz, que nós fornecemos as mudas para eles estarem fazendo uma horta deles lá, que a comunidade faz uso. Nós temos comunidades vizinhas lá na fazenda do INCAPER, que são comunidades de quilombolas, né? Assentados, que são 2 assentamentos que nós temos. Então, nós nos reunimos todo mês, junto com as pastorais e essas comunidades, né? Na verdade, é uma oficina aberta para quem quiser participar. E a gente faz umas orientações básicas do preparo dessas plantas, fala um pouco da parte botânica da planta, né? Porque tem muita confusão de espécie, a pessoa pensa que é uma planta e, na verdade, é outra. Então, a gente faz esses esclarecimentos e prepara ali uma receita caseira. Junto, né, na hora ali dessa oficina, a gente prepara um chazinho, um xarope, às vezes uma pomada, né, um shampoo, enfim, utilizando as plantas ali do próprio viveiro do INCAPER. Ok. Henriqueta, retomando a explicação que você estava dando sobre como funciona, né, o serviço de fitoterapia do prefeitura. Você falou do viveiro, mas ele tem uma outra etapa também, né? O viveiro ele dá suporte para as ações coletivas que nós fazemos nas unidades de saúde, porque a gente dá curso de capacitação para todas as equipes que desejam trabalhar com a fitoterapia para além de prescrição. Então, esses agentes comunitários de saúde, os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos, dentistas, auxiliar técnico dentário, todo mundo interessado, a gente senta e dá os cursos nas unidades de saúde. Nós estamos com um agora na Unidade de Saúde Andorinhas. E o objetivo disso é desenvolver um projeto em cada território de saúde.
Então, o projeto principal, eles que definem o nome, mas a ideia é implantar os jardins terapêuticos. Esses jardins servem tanto para a comunidade ali no entorno, escolas, CMEs, creches, todos os equipamentos sociais podem atuar junto com essa unidade de saúde, junto com esses profissionais, no trabalho educativo. Como a Fabiana falou, a gente também orienta, faz oficinas com essas comunidades, reorientando o modo, né, de preparo, o conhecimento um pouco mais técnico daquela prática, para manter essa prática e também incentivar as pessoas a fazerem um uso da melhor maneira possível, né? Então, nas unidades nós temos um projeto, Unidade de Saúde de US Santa Marta, nós vamos implantar um jardim terapêutico agora. No bairro, né? Está marcado, na Unidade de Saúde de Santa Marta, que fica naquela região de Santa Marta, ali na Grande Maruípe. Unidade de Saúde Andorinhas, que também é na região de Maruípe, né? Unidade de Saúde Jardim da Penha, nós vamos cultivar, plantar, começar o plantio, inclusive com a comunidade participando também de todo esse processo. Voltando a falar de fitoterapia mesmo, né? Quais os benefícios de se usar um fitoterápico? Olha, os benefícios são muitos, porque primeiro que os fitoterápicos, quando de qualidade, realmente eles são eficazes, têm uma redução, por exemplo, dos sintomas daquele problema, sem os efeitos colaterais. Então, esse é a principal importância, né? É você utilizar um produto natural, onde você tem certeza que não vai te causar tantos problemas. Pode causar alguns, mas muito menos. Então, a população aceita também. Então, isso é uma grande vantagem. Por ser natural, as pessoas já conhecem, elas já conhecem, identificam aquilo como uma coisa que vai fazer bem. Então, a aceitação ao tratamento com fitoterápico é muito maior. Mas há riscos também no excesso, sim, né? aí, se for administrado de forma errada esse tratamento. Sem dúvida, sem dúvida. Existem efeitos indesejáveis, existe, mas são muito menores. Então, uma grande vantagem é, digamos, por ser natural, causar menos efeitos colaterais. Essa é a maior vantagem. Mas não quer dizer que não cause nenhum também, Não cause né? nenhum. É acessível, né? As pessoas têm acesso fácil, mesmo que não seja um medicamento, mas o médico às vezes pode orientar a pessoa queimou a pele e pode ser tratado com o extrato lá da babosa in natura, entende? Então, assim, as plantas elas estão ao nosso alcance, então isso é uma grande vantagem, né? Se está com a dor de cabeça, você sabe que o chá de erva cidreira vai te aliviar, você às vezes tem um pé em casa, então essa acessibilidade é maior, né? Muitas vezes quando a pessoa confia e acredita, né? E há essa aceitação grande também da população. Quais os fitoterápicos mais procurados? Em Vitória, né? Que é a população mais aceita e hoje ela se queixa quando não tem, são para os problemas do perfil epidemiológico da nossa população de Vitória. Perfil epidemiológico da área de saúde. Tosse, gripe, resfriado, ansiedade, depressão, né? Doenças digestivas, má digestiva, prisão de ventre, gases, colites, gastrites, né? Que são as doenças que mais buscam a unidade de saúde, né? A população mais busca a unidade de saúde para essas doenças. E há uma eficácia também comprovada, né, nesse tratamento. Existe, cada vez mais a gente tem um número de profissionais de saúde, número de médicos é muito grande, né? Que hoje quer fazer curso, quer prescrever, né? Tem crescido a cada dia. E o SUS oferece opções variadas de fitoterápicos para tratar várias doenças, vários problemas? Oferece para algumas doenças. Por exemplo, gripes, resfriados, o expectorante, que é o xarope de guaco. No caso, o fitoterápico industrializado. Industrializado, né? Exatamente. A espinheira santa, que é para tratamento da gastrite. O hipérico, que é uma planta para tratamento da depressão leve, moderada. Para problemas varicosos, por exemplo, nós temos a castanha da Índia, que é o Aesculum hipocastano, né? O ginkgo biloba, né? A cáscara sagrada, que é um medicamento para constipação intestinal, né? E também o arpagófito, que é para dores, processos inflamatórios. E para adquirir esses medicamentos na farmácia da prefeitura, como você disse, aí precisa passar por todo aquele atendimento médico, né, e ter a receita. Isso, e para mandar manipular também. É o médico que vai decidir se aquela doença pode ser tratada com fitoterápico e ele vai prescrever. Se tendo fitoterápico
disponível na farmácia, esse paciente pode levar para casa, iniciar o tratamento, tudo gratuitamente. Recentemente, a hortelã e a babosa foram incluídas na lista oficial, né, na lista oficial de medicamento do SUS. E isso também já é um ponto positivo, né? Aumenta o leque de opções, né? Aumenta, e a nossa equipe lá dos farmacêuticos já está providenciando, né, todo o processo para aquisição. E essa aquisição é feita através de licitação, como todos os medicamentos disponibilizados na rede do SUS. É uma preocupação, então, do governo federal Sim. em difundir essa prática, né, do medicamento fitoterápico, né, Sim, doutora? É uma preocupação da Organização Mundial da Saúde, desde que ela reconheceu que a fitoterapia ela é a primeira terapêutica que deve ser utilizada em casos de doenças que podem ser tratadas, né? E aí o Ministério da Saúde, a partir dessas recomendações, passa também a legitimar a fitoterapia como uma forma terapêutica eficiente, eficaz e muito bem aceita pela população. E por que a população está aceitando tão bem, ultimamente, né? Está procurando tanto esse tipo de medicamento? Eu acho que a população, ela sempre aceitou muito bem. É que não existia muitas informações que foram chegando, né? E hoje ela tem, através da internet, através de jornais, televisão, né? A mídia vem divulgando muitos resultados, né, científicos, então isso empodera os fitoterápicos, né? E, graças a Deus, as pesquisas cada vez demonstram eficácia, e então esse acesso à informação, né, fez ela resgatar aquele conhecimento tradicional que as famílias já tinham, né? Que os avós, bisavós. Exatamente. Então, e na cultura, né? O Brasil, ele tem essas raízes muito fortes na fitoterapia. Você também concorda, Fabiana, que a procura está aumentando bastante? Concordo, tem aumentado bastante. Eu acho que o importante é que a planta, ela reforça o organismo da pessoa como um todo, né? Então, quer dizer, é uma grande vantagem das plantas medicinais é que ela reforça o sistema imunológico, reforma a condição de saúde do ser humano como um todo, né? E, quer dizer, tendo o efeito negativo minimizado, o efeito é mais benéfico, né? Só benéfico. Lógico que tem as plantas que oferecem riscos, porque tem plantas tóxicas, né? Sim. Tem plantas que são abortivas. Então, quer dizer, a gente tem que ter esses cuidados. Especialmente tem pessoas que são alérgicas, né? Uma determinada composição que está dentro da planta. Então, todas essas questões têm que ser observadas, né? E, assim, a vantagem é exatamente essa, que a comunidade já tem aquilo internalizado. As pessoas têm o hábito de utilizar a planta medicinal, né? Ok, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu agradeço a participação de vocês aqui com a gente. Nós discutimos hoje no ES em Debate as plantas medicinais e a fitoterapia no serviço público. Recebemos a doutora Henriqueta Sacramento, médica homeopata e referência técnica da fitoterapia da Secretaria de Saúde de Vitória, e a Fabiana Ruas, que é bióloga do INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Espero que você tenha gostado do debate de hoje. A gente fica por aqui e continue acompanhando a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.